Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e juntos podemos estudar mais uma lição. Não esqueça de visitar o site do canal, lá você vai encontrar o comentário desta lição, infográfico e outros materiais que vão te ajudar a preparar a sua aula. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Hoje, na lição de número 7, o tema será a Igreja em Atos. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. Portanto, este livro, inspirado pelo Senhor, nos permite, sob a ótica de Lucas, perceber os primeiros passos daquela que chamamos Igreja Primitiva. Como vimos na lição anterior, os resultados da primeira pregação feita pelo apóstolo Pedro foram espantosos. A igreja de Jerusalém viu, de um momento para o outro, ser agregado quase 3.000 pessoas ao seu pequeno grupo de crentes que tinham sido cheios do Espírito Santo no Pentecoste. Esse aumento foi fenomenal e, sem dúvida, causou problemas administrativos. Pense comigo, como foi formada esta igreja no seu início? Qual era a sua organização? Quais eram as ênfases dadas pelos apóstolos? Para dar início ao nosso estudo, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41 e 42 e o 44 e 45. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Os novos convertidos, após serem batizados, se juntaram à pequena igreja e perseveraram na doutrina, melhor, no ensino dos apóstolos e na comunhão com os demais irmãos. Isto nos mostra que havia entre eles uma unidade de fé e de espírito. É de suma importância que estudemos o início da igreja em Jerusalém para analisar o que temos feito e para onde devemos ir como igreja do Senhor. Nesta lição, daremos atenção a esta temática. Que Deus nos ensine a amar a sua igreja todos os dias. Após a manifestação permanente do Espírito Santo na igreja primitiva, durante sua missão de espalhar o Evangelho, algumas características distintas surgiram. É crucial entender que a missão da igreja e a presença do Espírito Santo estão intrinsecamente ligadas. Uma igreja sem missão não está cumprindo o seu propósito, assim como uma igreja sem a atuação do Espírito Santo não pode ser considerada como tal. Para capacitar a igreja a cumprir sua missão, o Espírito Santo concedeu dons espirituais, fortalecendo o corpo da igreja e mantendo unido e firme no ensino de Jesus. Esses dons capacitam os servos do Senhor para o serviço, como destacado por Paulo ao afirmar a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Você pode conferir isso lendo 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Antes de continuar, vamos ler na Bíblia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43. Todos estavam cheios de temor
e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Segundo o comentário do Novo Testamento, Exposição de Atos dos Apóstolos, por Simon Kistemaker, Lucas descreve a beleza da igreja crescendo e se desenvolvendo. Ele retrata a espontaneidade, a dedicação e a devoção dos cristãos primitivos em relação a Deus e aos cultos de adoração. Lucas descreve a igreja em culto formal e informal, bem como sua influência na comunidade. Um senso de espanto enchia os corações dos crentes, porque eles sentiam a proximidade de Deus em seu meio. Veja, isso se deve por causa dos muitos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Para o comentário expositivo Ragnus, uma igreja cheia do Espírito Santo teme a Deus e experimenta os seus milagres. Uma igreja cheia do Espírito Santo é formada por um povo cheio de reverência. Ela tem compreensão da santidade de Deus. Ela se curva diante da majestade de Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas estão acostumadas com o sagrado. Há uma banalização, podemos assim dizer, do sagrado. Há uma saturação, comercialização e paganização das coisas de Deus. Quem conhece a santidade de Deus não brinca, veja, com as coisas dele. Precisamos compreender que dependemos do Senhor, que opera através do Espírito. Como vimos na última lição, como uma igreja, veja, pode pregar a palavra de Deus e gerar transformação sem a obra do Espírito Santo. Desde a pregação até investimento em missões, tudo é guiado pela palavra iluminada pelo Espírito Santo. Jesus prometeu aos discípulos poder para testemunhar antes de ascender ao céu, mas apenas quando o Espírito Santo descesse sobre eles, capacitando-os para a missão global a partir de Jerusalém. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Embora cada discípulo tenha suas próprias características, veja, pessoais e físicas, a capacitação divina impulsionou a missão, tornando-a eficaz ao longo dos tempos. O Espírito Santo gera a unidade e a comunhão da igreja. O termo grego para comunhão, citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, é koinonia. Esse termo está ligado não só à comunhão espiritual da igreja, mas também à partilha de recursos, para que não houvesse desigualdade no corpo. Imagine pessoas com múltiplas diferenças entre si, famílias diferentes, variadas classes sociais, históricos de vida, conceito e estilo de vida distintos, mas que são membros de um mesmo corpo. Somente uma igreja movida pelo poder do Espírito para seguir de mãos dadas, em unidade, para o cumprimento da missão. A igreja é também esta casa, o termo é oikos, onde se reúne para a adoração. Lucas relata um local fixo, o templo, um ponto de referência, mas também cita as casas, onde havia diariamente o partir do pão. Em ambos, todos se esmeravam em preservar e perseverar na doutrina ensinada pelos apóstolos na comunhão, como cita Paulo a Timóteo falando sobre a casa de Deus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração,
O comentário Esperança do Novo Testamento diz que, igualmente, porém, eles perseveravam na comunhão. Essa comunhão não é apenas espiritual e edificante, mas uma comunhão de vida concreta. Isso se expressa no partir do pão. Tomavam a refeição juntos, obviamente, em grupos nas casas. Nesse contexto, a comunhão podia tornar-se concreta na partilha e na doação. Por fim, são também persistentes na oração. Crer em conjunto impele para orar em conjunto. Já em Atos, introdução e comentário por Howard Marshall, diz que não devemos, portanto, tirar a conclusão de que tornar-se cristão necessariamente, acarretasse uma vida numa comunidade cristã estreitamente fechada em si. O que realmente aconteceu foi talvez que cada pessoa deixava seus bens à disposição dos outros quando surgia a necessidade. A devoção religiosa dos cristãos primitivos era assunto de todos os dias. Reuniam-se em espírito de unanimidade no templo. Ao mesmo tempo, porém, os cristãos se reuniam para os seus próprios ajuntamentos religiosos. Reuniam-se de casa em casa, nos lares uns dos outros, e juntamente partiam o pão num espírito de gozo intenso e sincero. Podemos constatar que cada casa servia às pessoas e promovia o propósito dos apóstolos e dos líderes da segunda geração de cristãos guiadas pelo Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, verso 42, vemos a comunhão unida por propósito e amor, alimentada pela vitalidade espiritual. A oração era fundamental para discernir a vontade de Deus e encorajar os crentes, mesmo diante da perseguição. Era o elo entre a vontade divina e a prática diária da igreja. Uma igreja saudável cresce, unida na missão de amar, servir e cuidar uns dos outros, reconhecendo a total dependência de Deus e de sua palavra. O termo mais utilizado para definir igreja no Novo Testamento é eclésia. Sendo assim, temos a tradução literal para chamados para fora. Esta expressão sempre foi muito bem aceita pela tradição e história da igreja, até mesmo pela sua natureza missiológica, que faz todo sentido ao estudarmos Atos dos Apóstolos. O termo do Antigo Testamento que foi traduzido do hebraico para o grego na Septuaginta, que traz a ideia de igreja, é kahal, que significa assembleia ou congregação. Esta expressão no Antigo Testamento é utilizada para se referir à Assembleia do Povo de Deus. Você vê isso em Deuteronômio capítulo 9, verso 10, e Assembleia de Profetas. Lucas, sendo grego, provavelmente teve acesso à Septuaginta, uma tradução do Antigo Testamento feita durante o período helenístico por 72 sábios de Israel a pedido do rei do Egito. Paulo também faz referência à Septuaginta em suas cartas. A palavra igreja, usada por Lucas em Atos, incorpora o sentido de ser igreja. Tanto é chamado para fora, eclésia, quanto como uma assembleia para tomar decisões importantes, kahal. Outra prova do uso constante da Septuaginta nas primeiras comunidades cristãs é o uso da palavra doxa, que significa opinião, mas que foi traduzido na Septuaginta e ganhou mais um significado, passando a ser traduzido como glória,
conforme afirma o site da Sociedade Bíblica do Brasil. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Barclay, ao citar as características da igreja nesta passagem, faz um brilhante resumo das características da igreja primitiva. Primeiro, era uma igreja que aprendia. A palavra doutrina, no verso 42, não é passiva, é ativa. A frase significa que persistiam em ouvir os apóstolos enquanto ensinavam. 2. Era uma igreja em comunhão. Tinha o que alguém chamou a grande qualidade de estar juntos. 3. Era uma igreja que orava. Aqueles primeiros cristãos sabiam que não podiam enfrentar a vida com suas próprias forças e que não tinham necessidade de fazê-lo. Sempre falavam com Deus antes de fazê-lo, com os homens. Sempre iam a Deus antes de sair ao mundo. Podiam enfrentar, veja, os problemas da vida, porque primeiro encontravam a Deus. 4. Era uma igreja reverente. O cristão vive com reverência, porque sabe que toda a terra é o templo do Deus vivente. 5. Era uma igreja na qual aconteciam coisas, ocorriam maravilhas e sinais. 6. Era uma igreja que compartilhava. Aqueles primeiros cristãos tinham um intenso sentimento de responsabilidade um pelo outro. 7. Era uma igreja que adorava. Nunca esqueciam de visitar a casa de Deus. 8. Era uma igreja alegre. A felicidade estava ali. A alegria de um cristão não é necessariamente algo de que deve se gabar, mas da profundidade de seu coração há uma alegria que ninguém pode tirar. E 9, era uma igreja de gente que não podia deixar de ser querida pelos outros. O verdadeiro cristianismo é algo bonito. Como vimos, podemos analisar a etimologia e chegar a esta conclusão diante de estudos teológicos ou análises exegéticas. Entretanto, a igreja é referenciada no Novo Testamento com muitos outros nomes e expressões, como, por exemplo, corpo de Cristo, noiva de Cristo, esposa de Cristo, entre outras. A igreja no Novo Testamento, liderada pelos apóstolos, inaugura um novo tempo. E esta igreja nos ensinará, veja, muitas coisas que farão sentido para dizer, de fato, como devemos viver aqui e agora. Por fim, observe que os crentes permaneceram no templo e testemunharam e adoraram. O Espírito deu-lhe unidade de coração e de mente e acrescentou dia a dia crentes à congregação. A igreja de hoje não se encontra no templo judaico. Até os eventos de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, em que os líderes da nação resistem de novo ao Espírito e matam Estevão, a oferta do reino ainda estava aberta aos judeus. Dessa forma, precisamos olhar as expressões citadas de maneira figurada e não literal. Senão, limitaremos a igreja a um espaço físico e temporal. A igreja tanto é física, pois é formada por pessoas, mas é de caráter espiritual, pois é corpo de Cristo. A igreja é organismo vivo e impulsionada para cumprir a missão que Jesus deixou para ela. Além disso, ela promove um ambiente de adoração onde o povo de Deus se reúne para render glórias ao seu santo nome. Jesus fundou a igreja. Por isso, amemos aquilo que Jesus criou.
zelemos por aquilo que Jesus pôs diante de nós e carrega a marca de ser comparada ao seu corpo, sendo ele mesmo a cabeça. Eu finalizo perguntando: juntos somos a igreja do Senhor. Já parou para pensar que privilégio? Qual o valor que você tem dado para a sua comunhão com esta igreja? Percebemos que a igreja era a igreja dentro e fora das quatro paredes do templo. Como é com você e sua igreja? O que pode ser feito para que esta dupla ação para uma só missão ande mais equilibrada? Qual é o seu papel nesta missão movida pelo Espírito Santo, já que todos nós recebemos de Deus pelo menos um dom para a edificação e capacitação de sua igreja? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTCFé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi a Igreja em Atos. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos acompanham, que frequentam o canal, mas não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição. Deixe a sua opinião, mesmo que seja contrária, pois toda vez que você participa, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pois o meu acesso é limitado. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até a semana que vem. Deus te abençoe.